A palavra do Senhor Jesus diz: não podendo, porém, mais o escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. No 3, vamos ler todos juntos esse verso? 1, 2, 3. Não podendo... Amém. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Jesus querido, Pai amado, fala conosco mais uma vez. Nós estamos, Senhor, preparados para receber mais de Ti. Hoje é o primeiro dia, Senhor, dessa festa tão linda. E eu te peço, Senhor, fala conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Senhor tem liberdade neste lugar. Esta casa é tua. O povo é teu, Jesus. Faz o que te apraz dessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se glorificando o nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Mas para contextualizar, aqui no capítulo 1 do livro de Êxodo, a partir do verso 8, a palavra do Senhor Jesus diz: e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. E aí em diante nós vamos perceber algumas coisas que o rei, que Faraó, faz por se incomodar com o crescimento do povo de Deus. E é impressionante, né? Porque nós temos vivido dias desse jeitinho assim. O povo está incomodado e muitas vezes quer entender os mistérios de Deus na vida do seu povo, mas não consegue entender. Não vai entender. Já percebeu que tem pessoas que te observam quando você passa pela sua rua lá, né? Assim, está indo mais no culto, né? Está indo mais um culto, sabe? E parece que se incomoda com o nosso jeito, porque nós estamos indo para a casa do Senhor, né? E às vezes se incomoda até com o crescimento, porque já percebeu que família de crente é grande, né? É prospera, é uns negócios bonitos que Deus faz. E às vezes as pessoas não entendem, nunca vai entender. Só se eles entrarem também para esta casa e participar também com a gente. Aí sim, eles vão começar a entender, porque tem um mistério na vida do crente. E Faraó está incomodado, disse assim: não, a gente tem que fazer alguma coisa para impedir desse povo crescer. E a primeira coisa que eles fazem é: colocou capatazes para afligi-los e cobrou mais tributos e os fez de escravos. Aí você me pergunta: o povo parou de crescer? Não, o povo não parou de crescer. Quanto mais alguém batia, quanto mais alguém massacrava, quanto mais alguém humilhava, quanto mais alguém desprezava, mais o povo crescia. Segunda coisa que eles fazem é, ele fala lá para as parteiras, né? Ficarem observando de olho, porque quando os meninos nascessem era para matar os meninos, mas elas não obedeceram. Elas não obedeceram. E o povo continuava crescendo. Diga comigo: e o povo continuava crescendo.
Você crê nesta noite, nesta palavra? Deixa alguém bater. Deixa alguém massacrar. Deixa alguém humilhar. Você é de Deus. Você é de Deus. E Papai do céu cuida de você. O texto diz que o povo continuava crescendo. E a terceira coisa que eles fazem que Faraó faz, é que vendo que o povo continuava crescendo, ele disse assim, agora vai mudar a história. Quando nascer aí, das mulheres hebreias, filho, um menino, lancem no rio. Não vai crescer mais. Esse povo agora, eu imagino ele falando, ele imaginando, pensando com ele, não é possível que o povo vai continuar crescendo. E aí é nesse contexto, que aí, capítulo 2, a palavra do Senhor Jesus começa dizendo, e foi um homem da casa de Levi, e casou com a filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. Isso aqui é lindo demais. Mas antes disso, antes de Joquebede dar à luz a esse menino, eu imagino como é que ficou a mente dela. Gerar em meio à crise. Gerar em meio à crise, igreja, é difícil. Gerar enquanto alguém lá fora está dizendo assim, se for menino vai ter que morrer, é difícil. Porque naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje. Não tinha ultrassom, não tinha chá revelação, não tinha. Era na hora. Era quando o menino nascia que sabia. Eu lembro da minha mãe, ela conta para mim, sou a mais nova lá de casa, ela conta para mim que teve os 2 primeiros filhos homem, e na terceira gestação ela disse assim, eu quero uma menina, Jesus. Manda uma menina, eu já tenho 2 filhos, Jesus, agora é uma menina. Só que todas as vezes que ela ia fazer ultrassom, a menina estava de perna cruzada. Que a menina, ó, fina, pensa. Desde a barriga da mãe, já pensou? E ela ficava naquela ansiedade, e a enfermeira que acompanhava ela lá no pré-natal, tudo, já conhecia a família. Disse assim, Andréia, não tem jeito, não mostra. E ela, meu Deus, será que é outro menino? Mas eu quero uma menina. E só na hora que ela foi dar a luz, aí ela não queria nem olhar. Ela imaginava até que era outro menino. A enfermeira, por conhecer a história, até brincou com ela. Andréia, é outro menino. Ela disse, não, tá bom, me dá. Ela, não, André, é uma menina. E ela gritou de alegria. Jesus me deu uma menina. E eu fico rindo com essa história. Mas Joquebede, né? Foi parecido com minha mãe. Ela não tinha recurso, ela não tinha. E eu imagino como é que ficou a mente dela. Que seja menina, Jesus, porque se for menino, o menino vai morrer. E agora, como é que vai fazer? Vai ser? Ela gerou em meio à crise. Quantos de nós não queremos mais gerar em meio à crise? Porque dói. A incredulidade muitas vezes bate no nosso coração. De como é que vai ser, do que é que vai acontecer. Mas nessa noite o Senhor está falando para mim e para você, volte a gerar. Mesmo que o cenário não seja favorável, mesmo que as situações digam o contrário, mas volte a gerar aquilo que eu te entreguei, aquilo que eu te dei, aquilo que eu te confiei, é para você fazer, é para você me obedecer. Mesmo que doa, mesmo que você sinta medo todos os dias, mas se o Senhor te entregou, Ele é fiel para capacitar. E aí, quando chega a hora, ela dá luz ao filho, é o quê? Um menino, e agora? E aí a palavra do Senhor Jesus diz
que ela escondeu o menino. Ela guardou o menino. E eu fico imaginando, gente, foram 3 meses ela escondendo aquele menino dentro de casa. Eu fico imaginando a situação, como foi difícil. Esses dias eu estava indo levar o meu filho para a pediatra. A vizinha estava caminhando lá no corredor. Aí olhou para o meu filho, nossa, como ele está bonito, como ele está grande. Mas ele chora muito, né, gente do céu? Ele chora, né? Sim, chora, normal, né? Toda criança. E principalmente quando o menino está com fome. Jesus, que batalha. E aí eu fico imaginando, tem até o hino que diz assim, né? Ô Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Tudo que Joquebede queria que o menino chorasse. Pelo amor de Deus, se o menino chorasse, o povo ia descobrir. E o que ia acontecer não era bom. Mas aquela criança iria perder a vida. Mas Deus guardou o menino. E Joquebede guardou o segredo. Quantos de nós temos falado tanto? Deus faz uma promessa aqui pra gente e a gente não aguenta e compartilha. E tem pessoas que não estão preparadas para ouvir. Quantas vezes eu ouvi lá no Pernambuco, uma situação tão difícil, um cenário desfavorável, e eu ia para os círculos de oração, a gente caminhava quilômetros, nem passagem para pegar o ônibus tinha. A gente caminhava quilômetros para chegar na igreja pedindo para Deus dar uma resposta, pedindo para Deus falar alguma coisa. Teve um dia que eu cheguei lá no círculo de oração, adolescente, tinha 13 anos, 14 anos de idade. E aí a saudosa irmã Mirinha, Deus usa ela para mim naquela tarde, diz assim, menina, eu, Deus, vou te levar para o outro lado. Eu te vejo andando no pássaro de ferro. Sabe o que era pássaro de ferro? Avião, lá no Nordeste, falava desse jeitinho. Já ouviu assim, pastor? Pássaro de ferro. Eu te vejo andando no pássaro de ferro. E aí eu chorei naquela tarde, chorei. Mas no caminho, voltando para casa com os jovens, alguém disse assim, e tu acreditou? A gente não tem nem passagem para pegar ônibus, quanto mais pássaro de ferro, e alguém riu. Quem nunca? Deus fez promessa aqui e alguém zombou, riu. Tu acreditou mesmo? E aí na hora a incredulidade entra no coração. O tempo que nós estamos vivendo hoje, muitos não querem mais acreditar na profecia, nas línguas estranhas, mas eu acredito porque eu vivo promessa todo dia, as coisas vão acontecendo. Eu lembro, foi Papai do céu que falou e cumpriu. Mas a gente tem que ter cuidado com quem a gente compartilha. A gente tem que ter cuidado quando a gente abre a nossa boca. Eu costumo dizer, é melhor ouvir, guardar, porque no tempo, querido, no tempo Ele mesmo cumpre e mostra. E eu não estou falando aqui que é para se engrandecer, não é sobre isso, mas é o próprio Deus que se encarrega em cumprir a promessa e mostrar e fazer realizar. Não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas o segredo nesta noite é o quê? Guardar o segredo. Provérbios 13:3, a palavra do Senhor Jesus diz assim: o que guarda a sua boca, conserva a sua alma.
mas o que abre muito os seus lábios se destrói. E eu não estou falando só sobre promessa de Deus, não. Estou falando sobre coisas da sua vida particular, da sua história, de dentro da sua casa. Tem alguém que não tem estrutura para ouvir. Me permita falar isso aqui nesta noite. Tem pessoas que não têm estrutura para ouvir. Não tem sabedoria para te aconselhar. Não tem sabedoria para te direcionar. Mas Papai do Céu, não, com Deus é diferente. E Joquebede guardou o segredo. Ela escondeu, ela fez o que ela podia para cuidar daquele menino, para proteger aquele menino, mas chega uma hora que não dava mais. O menino estava crescendo. Ela entendeu que a qualquer momento podia ser descoberto. E aí, não é o texto que diz, mas eu imagino ela reconhecendo que ela não tinha mais o controle, que o que ela podia ter feito, ela fez. E eu imagino ela dizendo assim: agora não é mais comigo, agora é com o Papai do Céu. E muitas vezes o que Deus quer ouvir de nós é isso. Muitas vezes o que Deus quer de mim e de você é a entrega, a confiança, a fé. E muitas vezes nós não temos fé. Nós não confiamos. Falamos assim para o Senhor: não, agora é contigo. Agora é o Senhor que vai dirigir a minha vida. E eu vou ficar aqui do lado, só observando. Mas é só alguma coisa sair do teu controle, ou sair da rota que você esperava, que você quer assumir o volante de novo. E Deus está falando para alguém nesta noite: confia em mim. Entrega para mim. Descansa em mim. Quando eu falo sobre descansar, eu sempre lembro de Atos 12, de Pedro. Pedro preso na prisão. Eu sempre lembro dele ali descansando. Como é que pode alguém com a sentença de morte? Como é que pode alguém com a sentença de morte dormir? Como é que pode alguém, tal dia, quando ele sair, depois da festa dos pães asmos, quando ele sair, ele será morto. Como é que pode alguém com essa sentença, com esse decreto, dormir? E pelo jeito estava dormindo bem tranquilo, viu? Sabe por que ele estava dormindo? É porque ele sabia o Deus Todo-Poderoso, grande, que ele servia. Tem pessoas aqui que estão tendo dificuldade para dormir, mas hoje vai voltar a dormir tranquilo, porque o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Ele está guardando a tua vida, ele está guardando a tua casa, ele está guardando a tua entrada, a tua saída. Ele está te guardando. Volta a dormir, menina. Volta a dormir, menino. O texto diz que enquanto ele dormia, a igreja estava o quê? Constante oração. É o segredo. A igreja orando. De repente o anjo do Senhor desceu. Você crê que nesta noite tem anjo descendo? O anjo do Senhor desceu. Pedro, levanta. Ó, prova que ele estava dormindo muito bem, que ele acordou atordoado. Estava bestinha. De repente estava até sonhando, não duvido não. Não é o texto que fala isso, tá, igreja? É uma conjectura. De repente estava até sonhando. Descansando lá em Papai do Céu. Aí o texto diz
que o anjo manda ele se levantar, as correntes caem, e aí imagina assim, vamos, mas peraí, calma, coloca a sandália. Gente, eu fico imaginando, de verdade, se fosse comigo, igreja, mas pastor, eu ia correr tanto, pastor, eu ia correr tanto, mais tanto. Mas sabe o que é que eu entendo disso? É Deus falando assim, eu cuido dos detalhes, Pedro. Eu cuido dos detalhes, não quero ninguém saindo bagunçado. Não quero, vamos imaginar, gente, deixa eu falar para mim e para você. Não vai sair descabelada. Não vai sair de roupa rasgada. Vai sair de sandália e com capa, porque eu cuido do meu povo, eu cuido dos meus. Pedro, tu não vai sair de qualquer jeito não. Calça a sandália, veste a capa. E agora vamos. Agora está preparado para sair. Não vai sair da prisão com cara de desesperado não. Porque quando o papai do céu tira da situação, quando Deus tira da prisão, é coisa linda de Jesus. É só Ele quem faz. É só Ele quem faz. Aí chega Pedro lá na casa da irmã Maria batendo. O povo nem acredita, porque é milagre, é milagre. E papai do céu é especialista em operar milagre. E aí Joquebede reconhece, não tenho mais controle, não posso mais esconder o menino, agora é contigo, Jesus, agora é contigo, Deus. Nesta noite alguém vai precisar fazer isso, viu? Alguém vai precisar entregar, viu? Alguém vai precisar descansar, porque eu aprendo que quando nós reconhecemos, aí é que papai do céu entra em ação e manifesta a sua glória, porque Ele é Deus. Ele não precisa da minha e da sua ajuda, Ele não precisa de arrumadinho, Ele não precisa, Ele faz, Ele Ele tem todo o poder. Quando ela reconhece que não dava mais para esconder o menino, quando ela reconhece que estava no seu limite, não tinha mais o que fazer, aí papai do céu dá uma estratégia para ela. E a estratégia que Deus dá é muito linda. Ela prepara o cesto e coloca o menino. Talvez alguém olhe essa passagem aqui e diz assim: a mulher surtou, a mulher perdeu o juízo. Como é que pode? A menina pegar, uma mãe pegar o filho e colocar ele no cesto e colocar lá na beira do rio. Como é que pode? Eu não vejo assim. Eu vejo alguém que confiou no Senhor. Eu vejo alguém que reconheceu o seu limite. E eu imagino dizendo: Senhor, agora é contigo. Agora é o Senhor que vai fazer. Porque o menino é teu. E pensa numa coisa dolorosa. É você entregar. E se tem uma pessoa que entende disso, é Deus, que entregou o seu filho por mim, por você. Então Ele conhece a dor, então Ele entende a dor. Anthony, naquele hospital, os médicos querem entubar naquela máscara, sedado. Eu entrei naquela UTI e eu vi o espírito da morte naquele lugar. O negócio doloroso. E eu fiz:
A oração mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. Coloquei ele no colo, naquela situação, som daqueles aparelhos, que só de ouvir aquele barulho ali dá uma agonia, bate um desespero. E eu orei. Disse assim: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. O Senhor pode dar vida. Mas, Senhor, faz tua vontade. Oh, oração dolorosa. Mas depois desta oração, as coisas começaram a mudar naquele hospital. As coisas começaram a mudar. E Papai do Céu começou a manifestar a sua glória naquele lugar. Porque Ele é Deus. Vai ter alguns momentos que você vai precisar entregar algumas coisas para Ele. Vai ter momentos que você vai ter Jesus contigo, para Ele trabalhar. Uma certa vez eu nunca esqueço, a minha mãe é uma mulher muito de Deus. E ela passando uma crise, uma situação tão difícil. O Senhor Jesus falou com ela e ela tomou aquilo para a vida dela. Ela querendo fazer as coisas do jeito dela. E aí Deus bradou e disse assim: enquanto você estiver fazendo, enquanto você estiver de pé, eu não vou fazer nada. Eu não vou mudar nada. Mas quando você me entregar, quando você se sentar, aí eu vou me levantar e agir. E quando ela entendeu isso, que ela descansou, ele levantou e ele agiu. E ele pelejou na causa da minha mãe. Você quer viver o extraordinário de Deus, mulher? Você quer viver os sonhos de Deus? Você quer viver o que você nunca viveu? Experimente descansar e entregar ao Senhor Jesus. Experimente confiar e dormir de verdade. Igual o Nailton dorme, o meu esposo. Meu Deus do céu. Eu estou lá com a babá eletrônica do meu lado, qualquer barulho. Ou às vezes eu tô vendo lá o menino, Nailton, menino. Ele me ensina a descansar. Nesta noite você precisa voltar a descansar também. Porque o meu e o teu Deus, Ele é muito grande, Ele é muito poderoso. A tua causa, a tua vida, a tua situação que você está vivendo não é nada para o Deus que você serve. Eu vi as irmãs aqui testemunhando os milagres aqui, você viu também? Vocês viram? A irmã aqui com câncer, aqui não podia gerar. Aqui o esposo estava no leito de um hospital, desenganado pela medicina. E ainda você está tendo dificuldade em descansar. Você ainda está tendo dificuldade em entregar ao Senhor Jesus. Nesta noite o Senhor está falando para alguém aqui nesta noite: entrega, eu quero. Entrega a tua vida, entrega a tua vida, entrega a tua família, entrega os teus filhos, entrega o teu marido, entrega a tua esposa, porque eu vou trabalhar, eu vou agir, eu vou pelejar por você. Talvez alguém estava olhando ali para Joquebede, dizendo assim: doidou, como é que a mulher está largando o filho? E hoje alguém pode olhar também para você e dizer assim: mas fulano, como é que pode, você vai ter coragem de fazer isso? Você vai ter coragem de entregar? Alguém de repente lá na tua casa vai dizer assim: eita, abandonou, esqueceu, desprezou? Alguém vai até questionar. Mas quem veio aqui neste culto vai entender este mistério. E você vai dizer assim: não, eu não abandonei,
Eu não larguei, eu não desprezei, não. Eu entreguei para Papai do céu. Porque agora é Ele que vai pelejar por mim. Agora é Ele que vai trabalhar por mim. Agora é Ele que vai guerrear as minhas guerras. É Ele, é Ele, é Ele. Aleluia. Aleluia. Eu conto mais um testemunho e prometo que eu não vou contar mais testemunho hoje. Mas é porque Deus está trazendo ao meu coração e eu vou compartilhar. Fevereiro agora era o último mês do meu esposo no quartel. Ele era sargento temporário. Fez alguns concursos, passou inclusive. Final do ano, você pensa, praticamente todas as áreas ser convocada no concurso, menos a área dele. Você pensa assim. E aí teve um momento que eu olhei para ele, olhou para mim. Vamos voltar para Pernambuco. Eu cirurgiada. Com o Antônio, minha mãe estava aqui. Eu disse assim, a minha mãe logo animou, é claro, né? 7 anos, a gente longe, distante. Ela disse, não, vamos voltar. A passagem dela até estava para dezembro, mas na hora disse, não, eu vou depois com vocês com a mudança, não tem problema. Mas aí, numa madrugada, a gente conversando, e eu disse assim, mas Deus, o Senhor nos fez, tem cumprido tanta promessa na nossa vida, e o Senhor não falou assim? E aí eu acordei e fiquei conversando com o Nailton, e ele já fazendo os planos e fazendo alguns contatos lá no Pernambuco, de trabalho e tudo. E aí, eu disse assim, mas Nailton, se Deus quiser, Ele pode incomodar alguém. Se Deus quiser, e se não chegou o nosso tempo de retornar, Deus pode até tirar o sono de alguém. Ele olhou para a minha cara e disse, é mesmo? Eu disse, é. E os dias se passaram, ninguém lembrou, ninguém mandou mensagem. Estávamos pastoreando uma congregação, entregamos a congregação, porque já estava tudo certo. Do nosso jeito, do jeito que a gente imaginava. Mas no mesmo tempo que a gente estava fazendo o que a gente tinha ali, o controle, a gente dizia, mas se Deus quiser mudar a história, Ele vai mudar a história. Porque nós estamos e vivemos na dependência do Senhor. Quando foi no início de janeiro, o telefone toca, estávamos num Parkway, num carro, voltando para casa, telefone toca, alguém liga para o Nailton e diz assim, Nailton, como você está? Estou bem, pastor, estou bem. Quais os teus projetos para 2025? Para ser sincero, estamos retornando para Recife. Ele disse, volta aqui no meu escritório agora. E aí a gente não entendeu nada, eu com o Antônio pequenininho, estava com 12 meses de vida, a gente volta ali para Azaçu, e quando a gente volta, descemos ali no escritório de alguém disse assim, ó, pela madrugada, Deus me despertou, e eu não consegui dormir. E Deus falava assim, liga para Rafaela e Nailton, liga, e faz uma proposta. Aí a gente sem entender nada no carro, a gente até imaginou, cogitou, e Nailton disse assim, para as nossas condições aqui e tudo, a gente precisaria de tanto para estar bem, estar tranquilo com o bebê. A gente fez ali a matemática do crente, né? Só que a matemática de Deus é diferente. É diferente, os cálculos mudam.
o cálculo mudou. E a gente morando lá no Valparaíso, Nailton falava assim: Rafaela, não aguento mais pegar esse trânsito de 5 horas da manhã para todo dia estar no quartel. Pois você acredita que o negócio foi tão bom que o homem está home office em casa? Ganhando bem mais. A gente cogitou, fez uma conta. Jesus mandou mais, ele mandou mais. Mas qual o segredo? Dependência. Confiança. É tão bom viver sob os cuidados de Papai do Céu. É tão bom viver na dependência dEle. É tão bom viver aos cuidados dEle e ainda tem mimo, porque Deus mima o crente, sabia disso. Você sabia que Papai do Céu ainda manda os mimos? E aí quando foi 2 semanas atrás, entrou como um colaborador normal, mas graças a Deus ele tem um bom currículo, pós-graduação, enfim. Foi convocado para uma reunião, foi para a reunião, quando chegou lá o gerente disse assim: faz a reunião. Faça a reunião. Apresentou ele, falou o currículo dele e agora está como gestor, um dos gestores da empresa. Você está entendendo? Quer viver coisas extraordinárias? Confie, entregue, descanse. Ela entregou, ela não sabia o que seria da vida do menino, mas ela entregou, porque ela sabia que Deus iria manifestar a sua glória. Enquanto ela entrega, talvez alguém zombou, criticou, Papai do Céu estava caminhando aquele cestinho para o caminho certo, lugar certo, que ele havia determinado. Quando aquela mulher vê, manda buscar o menino, ela reconhece que o menino é das hebreias, mas não faz nenhum mal com o menino. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida do menino. A irmã do menino, até então o menino não tinha nome, agora ela dá nome para o menino. Imagine Joquebed dizendo: eu nem vou dar nome para não me apegar ao menino. Não sabia ela que ela ia ver o menino crescer. Não sabia ela que ela iria cuidar do menino e não ia precisar mais esconder o menino, não ia precisar mais guardar o menino. Ia educar, amamentar, ia receber salário. Meu Deus do céu. Tem uns negócios que só Papai do Céu faz. Imagina ela pensando comigo, não é o texto que diz, mas eu imagino ela cuidando daquele menino, amamentando o menino e dizendo assim: não precisava nem de salário, mas se estão pagando. Eles têm, né? Eles podem. Eles podem pagar. E agora, Joquebed vai ver o menino crescer. E vai cuidar. Vai educar. Sabe por quê? Porque é aquilo que Deus, Ele nos deu. Aquilo que o Senhor Jesus nos entregou é meu. Diga assim nesta noite: é meu. Bata no seu peito com vontade e diga assim: é meu. E o inimigo não vai tomar. O inimigo até tentou, mas é meu. É meu. É meu. Nesta noite fique de pé comigo, por favor. Está pronta para entregar nesta noite? Está
Está pronta para confiar nesta noite? Essa é a pergunta de Deus para você nesta noite. Está pronta para entregar? Está pronta para confiar? Então vem aqui na frente para entregar para Papai do Céu, que Deus tem uma obra com você hoje aqui nesta noite. Você que reconhece que precisa entregar, que precisa confiar, que precisa descansar no Senhor, vem aqui, eu quero orar por você.